Olá, eu fiz um vídeo aqui no nosso canal falando a diferença entre artrite e artrose. E nesse vídeo eu me comprometi a falar um pouco aqui com vocês sobre as opções de tratamento para as queixas relacionadas à artrose. Então vamos falar nesse vídeo de hoje um pouco sobre isso. Se você não assistiu ainda ao nosso canal, o nosso vídeo que trata dessa diferença, vale a pena consultar para entender um pouquinho melhor então essas duas situações clínicas diferentes, né? Mas relembrando um pouco, a artrose, ela diz respeito principalmente a um desgaste das nossas articulações. Alguns profissionais até dizem que após os 30 anos em que acontece a maturação, a maturidade do nosso sistema articular, a partir daí nós começamos um processo de degeneração, de desgaste, que ele, para alguns profissionais, é inevitável. Não tem o que você fazer, você vai ter um grau de desgaste. É claro que algumas pessoas um grau maior e outras um grau menor. Talvez algumas pessoas terão sintomas relacionados a isso, né? Principalmente dor, e outras pessoas terão menos sintomas ou não terão até sintomas relacionados a este desgaste então das nossas articulações. Existem opções de tratamento para artrose, para os sintomas relacionados à artrose. Existem opções medicamentosas, então de alguns remédios, medicamentos, e existem opções não medicamentosas. A ideia do vídeo de hoje é falar sobre essas opções sem medicamentos, tá certo? Então vamos lá, são 5 as opções que eu trago para vocês. Primeira delas, redução de peso. A maioria dos pacientes com artrose, pelo menos os pacientes que eu atendo, a maioria dos pacientes com artrose, eles precisam perder algum peso. E por que isso é importante? Pense, por exemplo, no joelho. Lembrando que a artrose acontece principalmente nas mãos, na coluna, no quadril e nos joelhos. Se você lembrar disso, você vai ver que são as articulações, quadril, joelho, coluna, que o peso tem impacto direto. Por quê? Porque você aumenta a carga naquela articulação. Então, a redução de peso é extremamente importante para o controle sintomático dessa situação clínica, certo? Segunda opção extremamente interessante, reforço da nossa musculatura. Lembre-se, eu já falei isso aqui no canal, quanto mais velho a gente vai ficando, mais músculos a gente vai precisar, mais força muscular. Até a gente já falou sobre isso também, força muscular é um sinal importante de vitalidade e um marcador importante de longevidade também, certo? Então reforce a sua musculatura, porque é ela que mantém também a estabilidade das nossas articulações. Outra opção interessante diz respeito à fisioterapia. Então diversas técnicas de fisioterapia podem ajudar muito na artrose. Eu particularmente recomendo muito aquelas que trazem uma certa estabilidade postural, correção postural. Estas, para mim, particularmente, ajudam muito, né, nessa nossa percepção corporal, correção da nossa postura e melhora sintomática. Uma quarta opção extremamente importante, a chamada hidroterapia. As diversas opções de tratamento dentro d'água. Se for uma água termal, provavelmente o impacto ainda mais positivo, mas se não, a própria hidroginástica, natação e as diversas terapias dentro da água podem ajudar bastante. Por que elas são importantes? Porque reduzem o impacto das nossas articulações e assim promovem um fortalecimento muscular sem um estímulo muito grande nas articulações. E a quinta opção, como não poderia deixar de ser, até pela minha especialidade médica, eu recomendo demais a acupuntura para essa situação clínica. A gente já viu diversos artigos mostrando isso para artrose de joelho, para artrose de quadril, artrose de coluna, os sintomas relacionados a esse desgaste. A acupuntura é sim uma excelente opção. Vale lembrar que quanto mais envelhecemos, o nosso fígado, o nosso estômago, o nosso rim, ele também envelhece e também terá em algumas situações mais dificuldade com o excesso de medicação. Então, além de estar promovendo a nossa saúde articular, estamos também prevenindo os possíveis, efeitos colaterais do excesso de medicação, bastante comum na população em geral, principalmente na população idosa, certo?
Se você gostou do conteúdo aqui do nosso vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês até o final desse vídeo, hein? Valeu!